Partimos agora para a análise com o historiador Adelino Cunha. Boa noite, Adelino. Vamos começar por falar sobre questões relacionadas com o posicionamento político que a Rússia está a assumir. Foi determinado o reforço de tropas russas nas fronteiras ocidentais da Rússia e, portanto, na fronteira leste da NATO, a saber, naturalmente, os países bálticos e a Finlândia. Que impacto político é que esta decisão pode vir a ter no desenrolar da guerra, no que diz respeito também no sul e no leste da Ucrânia? Boa noite. Há uma série de acontecimentos, e aliás, esta guerra tem-nos dito isso, que são difíceis de interpretar e dar contexto à medida que eles vão acontecendo. Há alguma coisa que parece que está a mudar na forma como a Rússia está a encarar o conflito. Nesta altura, uma série de medidas estão a ser tomadas a nível interno que nos permite perceber qual é que é o alcance delas, ou seja, se a Rússia está a preparar para eventualmente forçar um armistício ou se ao contrário, se está preparada para forçar a guerra. O que se consegue perceber até esta data é que não há nenhuma tentativa da parte da Rússia de eventualmente utilizar esta vantagem, que me parece que é evidente no terreno, em relação à contraofensiva, para criar acordos para haver um processo de paz. A Rússia parece-me estar, de certa forma, pressionada para aumentar ainda mais a pressão sobre as suas fronteiras e não para encontrar aqui um território para construir um eventual processo, um eventual diálogo. E isto tudo junto, os vários cenários que se vão acumulando, enfim, daquilo que se pode dizer a esta distância, dão a entender que de facto não há nenhum esforço para reduzir a tensão, que é mais do sentido contrário. O que nos leva à questão inicial é o que é que está a passar dentro da Rússia, ou entre as elites russas, ou entre as pessoas que são próximas do Putin, para querer aumentar a pressão ainda mais sobre a guerra e não eventualmente tentar aqui uma circunstância de desenvolvimento. Bem, e ao ponto de Putin ter tomado a decisão de dispensar o visto prévio, ou o anúncio prévio, o procedimento legal prévio de notificar o Conselho da Europa, da qual a Rússia está suspensa e quase que basicamente não serve para nada, quase todos os organismos internacionais, na ONU ainda lá continua, mas Putin quer dispensar o procedimento legal de notificar a ONU e o Conselho da Europa em caso de vir a decretar uma lei marcial ou um estado de emergência na Rússia. Isto pode querer-se dizer que é uma abertura de caminho que Putin está a fazer para realmente vir a ter de declarar uma lei marcial na Rússia? Estamos ainda no terreno da especulação, mas é que há alguns sinais que são interessantes. Eu creio que foi em março que a Rússia se autossuspende do Conselho da Europa, não tanto pela ineficácia, que eu acompanho o Rodrigo, que é evidente, mas por achar que o Conselho da Europa era um instrumento nesta guerra contra a Rússia. E ontem, creio eu, o Putin submeteu-nos de uma iniciativa legislativa para rever este procedimento, ou seja, a partir da altura que esse diploma for aprovado, a Rússia desobriga-se a informar previamente o Conselho da Europa e também a ONU do eventual decreto de um estado de emergência ou da lei marcial. E aquilo que alguns setores estão a explorar é se isto não querer dizer, de facto, que Putin se está a preparar, ou que pode vir-se a preparar-se, isto é especulação, evidentemente, mas são sinais importantes, para decretar a lei marcial e, eventualmente, uma mobilização geral. Porque esta questão da mobilização geral está patente há muito tempo, se é ou não avançar, e isto poderá, eventualmente, apontar nesse sentido, até porque algumas legislativas soltas, aparentemente soltas, vão nesse sentido, de criar aqui um território para, pelo menos do ponto de vista teórico, se for necessário avançar para até a mobilização geral, haver um quadro legal suficiente para o fazer. Isto numa altura em que a contraofensiva da Ucrânia, de facto, não está a dar resultados que o Ocidente ou que a NATO esperaria que dessem, e que a guerra está, de certa forma, a chegar ao território russo. E isso é uma coisa que é nova. A guerra em território russo coloca novos desafios porque, aparentemente, reconfigura a própria forma do conflito. E isto parece-me que os sinais que são difíceis de interpretar em tempo real, quando nós daqui a 6 meses vamos para trás, talvez isto faça mais algum sentido. Mas esta perspectiva de a Ucrânia poder atingir o solo russo, e acho que foi o Zelensky que disse isso mesmo, anunciou que ia levar a guerra para dentro do solo russo, pode configurar aqui uma novidade. E cada vez mais, porque os ataques de drones a posições dentro da Rússia têm vindo a ser cada vez maiores. Que significado é que isso traz para os setores ultranacionalistas dentro da Rússia? Exatamente. É uma questão que eu tenho visto com alguma atenção e creio que aqui poderemos ter em breve algumas alterações. Em primeiro lugar, há aqui 3 ou 4 factos isolados que são importantes. A primeira é aquelas incursões dos grupos paramilitares que o Rodrigo se lembra na zona de Belgorod, dentro daquilo que eram os territórios russos, que aliás, a lei marcial funciona exatamente nas províncias de fronteira da Rússia e naqueles territórios que foram agregados. É aí que a lei marcial está em vigor. Tivemos depois aquela sublevação
por explicar ainda sobre o Prigozhin, um ultranacionalista, e o que ele pediu não foi um processo de paz, o que ele pediu foi um agravamento do estado de guerra, e agora estes ataques, de que o Rodrigo agora citou, em primeiro os ataques aéreos em Moscou, foram 3, creio, esta semana, e os ataques também com os drones marítimos, não sei se dizem marítimos, aquáticos, que desanificaram já partes de navios na frota do Mar Negro. Portanto, estes sinais significam que, eventualmente, esta percepção que o perigo pode ser levado perante a Rússia pode gerar, eu não vou dizer que vai gerar uma mudança de regime, nem vou dizer que está a colocar em causa a liderança de Putin, mas parece-me que a nível daquilo que são as elites mais próximas de Putin, poderá haver alguma alteração. Lembrarmos-nos que são os conservadores que levam o Putin para esta guerra ideológica, é uma guerra de expansão ideológica, de reunir os povos eslavos, que têm uma origem e um destino comuns, e agora o que está a acontecer, parece-me, que são umas novas personalidades, elites que estão no terreno, são as pessoas que estão a tratar dos governadores das novas províncias, são as pessoas que estão a tratar da reconstrução, ou seja, são as pessoas que têm a experiência de guerra que podem eventualmente estar a detectar da parte do regime alguns sinais de fraqueza. Parece-me que estas pessoas estarão mais focadas em que a experiência de uma ação de guerra não se repita como se repetiu, por exemplo, em 91 e na sequência da União Soviética, e que tenderão a tornar o regime muito mais duro do que aquele que ele é atualmente. Portanto, os sinais todos juntos, embora sejam sinais muito espertos, são sinais preocupantes daquilo que possa vir a ser uma mudança dentro da Rússia. Sendo que estas imagens, e nomeadamente estas que estamos a ver agora, do ataque com um drone anfíbio nas águas do Mar Negro, são mais uma daquelas imagens que a Rússia, obviamente, não quer que sejam reveladas. Aliás, este ataque foi negado que tivesse tido algum tipo de consequência, mas a consequência é a imagem vai desaparecer e o navio acabou por ficar seriamente danificado, foi rebocado para um porto no Mar Negro, um porto russo, e foi rebocado já com o calado muito debaixo d'água, parte de bombordo do navio debaixo d'água. Isto levanta um problema grande, que é a imagem que a Rússia tem de si própria, a imagem da grande mãe Rússia, e que é agravada também com um corte muito forte que há cerca de uma semana foi dado pelo governo de Kiev ao retirar um símbolo daquela estátua da mãe pátria soviética e ao substituir a foice e o martelo pelo brasão de armas da Ucrânia. É mais uma tonelada em cima dos ombros frágeis da história que nós estamos a depositar uma vez mais. É curioso porque, no fundo, o Putin inicia esta guerra com base num programa que é uma discussão histórica, não é? Ele não reconhece a Ucrânia, ele trata a Ucrânia como sendo uma invenção bolchevique, um produto da União Soviética, e agora a União Soviética, agora a Ucrânia responde retirando parte do passado que estava ligado à União Soviética, e isto para mim é que representa um pouco um absurdo, porque no fundo é uma automutilação da própria Ucrânia. Porque é curioso porque a historiografia soviética sempre reconheceu à Ucrânia, aos ucranianos, um papel determinante na resistência aos nazis. Aliás, este símbolo, esta estátua, representa isso, a resistência dos povos eslavos, digamos assim, à invasão nazis. E, portanto, a Ucrânia, ao retirar este elemento, enfim, não está apenas a rejeitar aquilo que é a retórica belicista de Putin, assente nesta destruição histórica, está também a automutilar-se, porque faz parte da sua própria história. E é curioso porque os historiadores soviéticos, não os russos, evidentemente, reconheceram sempre um papel importante aos ucranianos na chamada Grande Guerra Patriótica e condecoraram, aliás, os comandantes ucranianos por os serviços que eles prestaram à União Soviética na luta contra os nazis. Portanto, a Ucrânia, ao fazer este tipo de brinquinhos da sua história, está a fazer de uma forma muito epidérmica, penso eu. Mas, espera lá, só para eu perceber, o que o Adelino está a dizer é que o retirar de um símbolo político, que é a foice e o martelo da União Soviética, é uma automutilação da Ucrânia? Da sua história, sim. Mas a substituição por um símbolo que é o atual não é a manutenção e mantendo a estátua não é uma forma de preservar essa história? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o símbolo dos brasões de armas da Ucrânia, moderna, contemporânea, independentes de 91, que estão preservados na sua história. Outra coisa é uma estátua que é um produto histórico. Eu sei que hoje está muito na moda haver este revisionismo histórico, de haver um permanente esforço para interpretar o passado à luz daqueles que são os valores contemporâneos, mas a Grande Guerra Patriótica, a resistência dos povos eslavos, dos ucranianos, dos bielorrussos e dos russos à invasão nazi, tem um contexto histórico específico. Evidentemente que estavam agregadas pelo comunismo, pela União Soviética, mas são um produto histórico. Portanto, e retirar essa componente histórica
da história da Ucrânia é uma automutilação. Isso parece-me uma evidência. Então quer dizer que os países que, por exemplo, deitam abaixo estátuas de esclavagistas, por exemplo, também se estão a automutilar, nomeadamente os Estados Unidos, Inglaterra, etc. Eu tenho sempre dificuldades com este tipo de raciocínios lógicos, ou seja, que nos levam para caminhos que são difíceis de explicar. Não é uma crítica à forma como formulou a pergunta, é uma dificuldade minha a entender raciocínios que aceitam neste tipo de lógicas. O que eu digo é que é difícil entender, do ponto de vista histórico, que nós estejamos permanentemente a rever acontecimentos do passado à luz de valores contemporâneos. Não significa que os povos não tenham e devem ter essa permanente autocrítica, agora vou usar uma linguagem marxista apenas para efeitos de provocação, no sentido de reverem a sua própria história. Mas a Bélgica, por exemplo, fez isso. Em Bruxelas há um museu que foi fundado por Leopoldo II, todo ele em prol da presença e da possessão que o rei dos belgas tinha do Congo. Verdade? E que foi, nos últimos anos, altamente revisto com a cobertura de várias estátuas de grandes homens da Bélgica colonial, com imagens e com obras de arte de artistas do Congo. Portanto, há uma adaptação. E até posso usar aqui outro tipo de exemplos ainda mais contemporâneos, que é a devolução de peças monumentais de arte aos países que foram levemente saqueados, por exemplo, o Egito, etc., ou aos gregos. Nós podemos discutir isto tudo. A minha dúvida é até onde é que nos leva este esforço de estarmos permanentemente a reconfigurar o passado em função de interesses, lamento dizer-lhe, que são meramente presentistas. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite.